Vamos seguir ângulo agora falando de esportes, mas quem fala pra gente é o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Muito bem, Leandro. Boa sexta-feira para ti e para todos que nos acompanham aqui no Bom Dia Notícias. Nós chegamos ao final de mais uma semana e cada vez mais, com o fim do Campeonato Brasileiro, começa a se criar um ambiente de tensão para um lado e para o outro, mas principalmente para o Grêmio, que ontem tinha uma batalha dos aflitos para resolver. Dessa vez na Arena, em Porto Alegre, apenas a vitória interessava contra o São Paulo e o Grêmio surpreendeu. O Grêmio venceu ontem por 3-0 o São Paulo, um resultado emblemático e, enfim, parece que o Grêmio, faltando 3 rodadas, enfim estreou no Campeonato Brasileiro. Demorou, mas estreou. Ontem o Grêmio teve a melhor atuação desde todas as rodadas do Campeonato Brasileiro. Fez o 3-0, mas poderia até ter sido mais para cima do São Paulo. E um Grêmio que até antes do jogo parecia que já estava naquele último respiro. Os colorados até chegavam a brincar. Deixem o Grêmio morrer em paz. Deixem o Grêmio descansar em paz. Parecia que o Grêmio, naquele fio de esperança, naquela luz no final do túnel que estava piscando, o Grêmio não teria mais nenhuma resolução em campo para conseguir superar o São Paulo e depois ganhar uma sobrevida e tentar uma vitória para cima do Corinthians e para cima também depois na última rodada do Atlético Mineiro. Até porque tudo parecia que ia contra o Grêmio no jogo que acontecia um pouco mais cedo, Bahia e Atlético Mineiro, o Bahia ia vencendo o Galo Mineiro por 2-0. Aí aquela história, já não resta mais esperanças. Mas o Atlético Mineiro, mostrando porque é o melhor time do Brasil hoje, independente do Palmeiras ter sido bicampeão da Copa Libertadores da América e ter superado o próprio Atlético Mineiro na fase semifinal da Libertadores, sim, hoje quando se fala em futebol brasileiro, o Atlético Mineiro, que conquista merecidamente o seu título de campeão brasileiro, depois de 50 anos desse jejum com o técnico Cuca, o Atlético Mineiro foi virar para cima do Bahia em Salvador, fez 3-2 e deixou um pouquinho mais viva a esperança do Grêmio, que entrou em campo e surpreendeu todo mundo com uma atuação brilhante do Diogo Barbosa, que fez um golaço com a perna direita, do Thiago Santos, que também marcou, errou um gol na cara do gol, mas fez o seu, contribuiu no primeiro gol da partida. O Ferreira, que na individualidade sempre tenta desequilibrar uma partida, é, sem dúvida alguma, o principal jogador do Grêmio ao lado do Douglas Costa, que merece um capítulo à parte. E o Jonathan Robert, que fez o gol que Pelé não fez, o terceiro gol, um gol de placa, que sim, colocou o 3-0 e o ponto final na partida, num São Paulo que sim, olhando por uma outra óptica, fez um jogo terrível, uma atuação vergonhosa do São Paulo. O Grêmio não tem nada a ver com isso. E o Grêmio conseguiu uma vitória que o leva com mais 3 pontos a 39, a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, ela precisa ser observada agora com muita atenção, porque por mais que a torcida, que era diminuta na Arena do Grêmio ontem, comemorou, festejou e até teve a comemoração dos jogadores com o banco de reservas indo em direção à torcida, naquele grupo pequeno que esteve lá apoiando para tentar reacender aquela chama da torcida de que o Grêmio ainda pode escapar do rebaixamento, o Grêmio ainda tem uma situação que ela é extremamente difícil, porque tem 39 pontos, claro, ficou apenas 4 agora do Atlético Paranaense, que é o primeiro fora, mas ainda tem, faltando 2 rodadas, o Grêmio tem 2, mas ainda tem adversários com 3 jogos, como é o caso do Juventude. O Juventude tem 3 jogos, tem 43 pontos e está na briga contra o rebaixamento. Todo mundo sabe do trabalho que o Jair Ventura fez nesses últimos jogos com o Juventude, o time de Caxias, time gaúcho, o clube gaúcho que com o Jair Ventura tem um rendimento, um aproveitamento que é semelhante ao de G4. Então o Juventude eu acho que não está na briga, mas aí é minha opinião. Cuiabá e Atlético Paranaense se enfrentam hoje, nessa sexta-feira, às 19 horas. O Grêmio tem que esperar um resultado positivo do Cuiabá, porque, em tese, o Atlético Paranaense, que hoje é o primeiro fora da zona de rebaixamento, foi campeão da Copa Sul-Americana, está disputando a Copa do Brasil e tem um time que é mais qualificado
do que o Cuiabá, né? Se nós formos qualificar o Atlético Paranaense, é melhor do que o Cuiabá. Então, a briga do Grêmio é contra o Juventude, que tem 3 jogos, e contra o Cuiabá. Essa é a minha opinião. E, claro, contra o Bahia, mas é bom dizer que o Bahia ainda está na zona do rebaixamento. O Grêmio precisa sair da zona do rebaixamento. O Cuiabá joga contra o Fortaleza e contra o Santos nas próximas 2 rodadas, e, claro, hoje contra o Atlético Paranaense. Então, o Grêmio tem que secar o Cuiabá e fazer a sua parte, que é uma missão que vai ser quase que impossível. O Grêmio entra em campo no próximo domingo contra o Corinthians, precisando de uma vitória. Um empate já pode, dependendo da combinação, rebaixar o Grêmio. Então, um tropeço, ou seja, uma derrota e um empate contra o Corinthians, já selaria o 3º rebaixamento do Grêmio. Agora, é bom dizer, o Grêmio precisa vencer e tem um fator que, para mim, ele é decisivo, nesse jogo que acontece em Itaquera. O jogo está marcado para as 16 horas. Vai ser um domingo de tensão, mais ou menos um domingo de Copa do Mundo para o Grêmio. E o ambiente paulista em São Paulo, do ambiente interno e externo, nós temos falado muito em relação ao Corinthians, e do quanto evoluiu, porque nós falávamos do Inter, e o Inter estava naquela briga direta com o Corinthians, mas o Corinthians hoje já entrou ali na briga direta, vaga Libertadores, e eu imagino que não vai ter nem com resultado adverso, vai ter isso comprometido. E o Corinthians tem um baita time, isso eu não tenho como dizer que não, é um time que se reconstruiu nesse ano e vem fazendo uma campanha muito bonita. A Gaviões da Fiel é a torcida organizada do Corinthians e que já escreveu uma carta com direção aos jogadores, dizendo: nós queremos a nossa revanche. Isso porque em 2007 o Corinthians vinha fazer a sua última rodada do Campeonato Brasileiro, disputando contra o Goiás o rebaixamento, a última vaga para escapar do rebaixamento, e o Corinthians empatou com o Grêmio no Estádio Olímpico em 1-1 em Porto Alegre, e por a questão de um ponto apenas, o Corinthians selou o seu primeiro rebaixamento em 2007. E a torcida do Corinthians está engasgado na garganta o que aconteceu no Olímpico e quer a revanche. Já são mais de 40 mil ingressos vendidos para Itaquera. O Roger Guedes, nessa semana, disse: se Deus quiser, farei um hat-trick contra o Grêmio. Assim, eu já falei algumas vezes, eu gosto muito do Roger Guedes, eu acho ele um jogador completo, e a missão do Grêmio vai ser uma parada duríssima. Precisa, quem sabe, com uma mobilização diante do que aconteceu contra o São Paulo, fazer um jogo e repetir esta atuação da noite da última quinta-feira, para tentar fazer algo que, no meu entendimento, seria perto de um milagre. Sim, mas precisa vencer o Corinthians e depois buscar uma vitória contra o Atlético Mineiro, já campeão brasileiro, jogando dentro da arena, para fazer com aquilo que os deuses do futebol colocariam, sem dúvida alguma, como um prêmio, um presente. O Grêmio ficando todas as rodadas na zona do rebaixamento e justamente na última, na 38ª rodada, sair do Z4. Seria algo, sem dúvida alguma, histórico. O vice-presidente do Grêmio, o presidente Romildo Bolzan e também o técnico falaram. Nós vamos ouvir o que disse o técnico Wagner Mancini, porque ele montou um esquema até um tanto quanto duvidoso. O Diogo Barbosa estava mais ou menos que esquecido, tinha sido escanteado, e entrou e fez uma das melhores atuações dele com a camisa do Grêmio ontem. Vamos ouvir o que disse esse que é um dos responsáveis. Eu acho até que os jogadores são mais responsáveis do que o técnico Wagner Mancini, que se o Grêmio cair, assina o seu rebaixamento. Mas vamos ouvir o que disse o técnico tricolor. Não tenha dúvida que nós todos aqui estamos muito confiantes e nunca deixamos de acreditar, mesmo nos momentos mais difíceis. E quando a gente veio de Salvador aqui para Porto Alegre novamente, a gente sentiu realmente aquela derrota, mas nós tivemos alguns dias a mais de treinamento e o foco foi exatamente a parte de organização tática, né, para que a gente pudesse enfrentar esses jogos sequentes agora numa situação melhor. E felizmente deu certo, a equipe esteve bem mais equilibrada em campo, mais organizada. Óbvio que o aspecto emocional
ele acaba influenciando diretamente o fato de ter saído na frente, o fato de ter começado bem o jogo, o fato de estar extremamente concentrado, fez com que a gente tivesse um desempenho muito acima dos outros jogos, inclusive, né? E isso me deixa feliz porque em momento algum, nenhum que vive o dia a dia do Grêmio duvidou da capacidade dessa equipe. Nós sabemos que existem detalhes pesando contra ao longo da temporada. Alguns enxergam algumas coisas, outros enxergam outras, até porque não existe uma unanimidade naquilo que acabou pesando demais, né? Então, por isso a gente vem também tentando olhar para tudo isso de uma forma inteligente, para que a gente possa ter esse nível de jogo, esse tipo de participação coletiva, né? Se lá diante do Bahia a equipe não foi coletivamente aquilo que todos nós aguardávamos, hoje ela foi melhor do que o adversário, um adversário extremamente qualificado, bem treinado, mas o Grêmio sobrou em vários aspectos, né? Então, já projetando o jogo de domingo, eu espero que a atitude seja a mesma, que a entrega seja a mesma, que o querer fazer seja ainda maior, porque lá talvez a gente enfrente um adversário jogando dentro de casa também mais difícil, até porque o próximo jogo é sempre o mais difícil, mas enfim, eu acho que dá para a gente seguir acreditando, sempre com os pés no chão, e quando eu aceitei o desafio, eu sabia de todas as possibilidades, e em momento algum ninguém aqui dentro, e isso é muito bom que eu esteja falando, porque as pessoas que estão de fora podem pensar o contrário, aqui dentro nós sempre fomos positivos e convictos de que nós ainda tínhamos tantos jogos a fazer, né? O Grêmio hoje ele precisa de uma vitória no domingo, num jogo difícil, um adversário sempre muito difícil e muito qualificado, mas nós vamos em busca dessa vitória. Muito bem, Leandro. Quem tentou falar e dar um incentivo à torcida foi o vice-presidente de futebol do Grêmio, Denis Abrão, que um tanto quanto animado com a vitória do Grêmio, tentou passar um recado de confiança que vai diretamente ao vestiário gremista. Vamos ouvir o que disse Denis Abrão. Primeiramente, no momento da verdade, o Grêmio se comportou de maneira gigante, do seu tamanho, da sua origem, da sua qualidade, da sua essência. E nós, que estamos dirigentes do Grêmio, gostaríamos que fosse sempre assim. E trabalhamos dioturnamente para que isso fosse sempre assim. Só que o futebol não é assim, infelizmente. Tem vários fatores que implicam em jornadas talvez não competitivas, talvez não mostrando a cara e a essência do nosso Grêmio. Mas eu prefiro enxergar que no momento decisivo os jogadores entenderam a necessidade de ultrapassar barreiras, de quebrar paradigmas, de sair, talvez, de uma zona que não fosse a zona de conforto que eles imaginavam que seriam. E todos, sem nenhuma exceção, entenderam esse momento. Isso gratifica o dirigente, apesar de nós não ter ganho absolutamente nada, nós estamos caminhando, te confesso, uma caminhada difícil, que vai requerer muita hombridade, muita dedicação, muita abnegação,
muita valorização e muito sentimento de gremismo. E hoje eles deram essa prova. Eu não posso fazer crítica a nenhum dos 18 jogadores, ou 17 jogadores, não, 16 jogadores que entraram em campo, pelo contrário. Eu só tenho elogios. O Grêmio jogou uma partida quase que perfeita. Longe da perfeição, é verdade. Mas perto do que nós havíamos jogado na Bahia, e isso foi conversado muito internamente nos vestiários. Depois da partida, na segunda-feira, nós tivemos que tomar decisões em prol do Grêmio. E essas decisões foram muito pesadas para mim, eu confesso. Eu senti muito, mas eu estou acostumado a tomar esse tipo de decisão. É duro, é difícil, mas é necessário. Se o Douglas Costa tivesse algum problema, ele não teria se rebelado contra as críticas. Se o Douglas Costa não quisesse, ele não teria se recuperado em tempo recorde de uma lesão no adutor. Se o Douglas Costa não tivesse a convicção, porque ele falou com o árbitro, aliás, né, eu sou um crítico contumaz da arbitragem. Eu pergunto para vocês, não teve um pênalti de novo hoje quando estava 1-0 e puxaram o Diego Souza dentro da... Por que não marca um pênalti a favor do Grêmio? Por que o VAR não chama? Gente, eu não quero ser beneficiado. Mas eu estou com o saco cheio desses caras aí, tia. Desses tal de VAR. Porra, apita a regra do jogo, tia. Não custa nada. Agora, por que o VAR não chamou? Gente, é escandaloso. Fecho parênteses. O Douglas Costa está indignado porque ele conversou com o árbitro e o árbitro concordou que ele saísse por onde ele iria sair. Depois, ele lá saiu por que motivo? Aliás, árbitro esse que puniu o jogador do Grêmio, que não estava nem fardado, e que nós tivemos que entrar com uma ação. Bom, aí eu não sou advogado para dizer que tipo de movimento foi tomado, se foi uma ação cautelar, se lá sei como é. Estão me dizendo que foi uma transação penal. Eu não entendo nada disso. Meu ramo é outro. Meu ramo é... Bom, não interessa o meu ramo. Interessa o meu Grêmio. E o meu Grêmio vai bem, graças a Deus. E vamos acreditar. Eu nunca deixei de acreditar. Porque além desse grupo de homens fantásticos que tem aqui, esses jogadores espetaculares, eu tenho uma comissão técnica que é da minha total confiança. São meus parceiros de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Nós somos a luta desde ontem de manhã, com o apoio do presidente, e que eu digo para vocês assim, ó, é um troço espetacular. Não tem nenhuma solicitação do departamento de futebol que não é atendido pelo presidente. Nenhuma. Acontecem fatos aqui que vocês jamais iriam imaginar que aconteçam. Que acontecesse, melhor. E o presidente dá apoio total. Nós tínhamos, e isso aí tem que ser ressaltado, nós tínhamos um planejamento de viagem e de uma hora para outra esse planejamento foi desfeito por um terceiro. Houve um custo adicional violento que eu não iria aprovar se fosse presidente. E o presidente disse, não me interessa. Antes do jogo, nós poderíamos ter gasto uma enormidade de dinheiro antes de saber se nós iríamos para uma decisão contra o Corinthians ou não. E ele acreditou, ele apoiou todas as decisões que nós tomamos, ele apoia integralmente. Ou melhor,
eu, antes de tomá-las, eu comunico a ele e ele diz assim, faz o que tu acha que tem que fazer. Então, o apoio é amplo, não vou usar esse exemplo total restrito, que não é da minha praia. A minha praia é outra. Mas o apoio do presidente é fantástico e é por isso que o Grêmio está do tamanho que está. E acreditem, eu tenho muita fé e vou continuar dizendo, nós não vamos cair. Secadores, continue secando. Não vai adiantar. Pode mandar mensagem. Pode entupir meu celular. Não tem problema nenhum. É isso aí, Leandro. Atenção um pouco mais calma do outro lado, do lado do Internacional. Porque o Inter, depois do empate contra o Santos, teve toda essa semana para trabalhar um trabalho um tanto pouco mais intenso com o técnico Diego Aguirre no CT Parque Gigante para recuperação física dos atletas nessa reta final, ter uma semana de preparação para um jogo, o jogo que acontece na segunda-feira contra o Atlético Goianiense, é algo sim que nós podemos considerar como positivo para o Inter, que tem mais 2 compromissos, o Atlético Goianiense e também o Bragantino, e precisa vencer. Apenas a vitória interessa para conseguir conquistar aquela última vaga que todo mundo fala, aquela esperada vaga para a Copa Libertadores e disputar a competição continental. É bom dizer do tempo em que o Yuri Alberto está sem fazer gols, para tentar chamar alguma justificativa do porquê a queda do rendimento do Internacional. Ontem eu trouxe aqui aquele comentário em relação ao Diego Aguirre, que viu a sua ideia em se tornar o ficha 1 e, consequentemente, o técnico da seleção uruguaia, da Celeste uruguaia, e que viu isso acabar saindo entre os dedos, e que no momento ele não é o ficha 1. Apesar de ter o Diego Aguirre, sim, grande possibilidade de assumir o cargo para o ano que vem da seleção. E isso pode ter afetado o grupo de jogadores, dessa desmobilização, dessa falta de interesse nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Mas é preciso dizer que o Inter teve nessa campanha 2021, quando nós já começamos a falar em planejamento, e olhando, trazendo um olhar, uma retrospectiva do que foi esse ano do Inter, nós tivemos alguns jogos emblemáticos, o Flamengo 4-0 Inter lá no Maracanã, em que o Diego Aguirre colocou no bolso o técnico Renato Portaluppi, era perto do Dia dos Pais, inclusive, esse jogo. O Internacional 5-2 Chapecoense, e a vitória do Inter sobre o Grêmio, naquele Grenal em que o Inter se organizou. Aliás, esse Grenal, ele talvez seja uma das justificativas também, porque o Inter se organizou para ganhar o Grenal, conseguiu o resultado e desde então venceu o Atlético Paranaense, mas tem uma sequência de resultados adversos que chama atenção. Mas nesses 3 jogos do qual eu citei, o Taison, capitão do Inter, camisa 10, foi o protagonista. E talvez, como justificativa, e não estou dizendo que a culpa é do Taison, longe disso, mas com a falta de rendimento do Taison, também o Internacional começou a ter um decréscimo nas suas atuações. Então está aqui explícito o quanto o Taison é um jogador decisivo e importantíssimo para aquilo que eu falo, a engrenagem. Ainda quando eu falava do Miguel Ángel Ramírez, o Taison era importantíssimo na engrenagem Miguel Ángel Ramírez e também na forma de jogar, na engrenagem agora do técnico Diego Aguirre, nessas arrancadas com velocidade, nessa transição rápida do Internacional, na estrutura do seu meio-campo, do sistema defensivo e também daquelas tentativas de jogar essa bola enfiada para Yuri Alberto e também para os 2 pontas, que por mais que não tenha tanta qualidade assim, mas essa falta de rendimento do Taison e também do Yuri Alberto, elas vão de encontro à falta de rendimento do Internacional. Se os 2 voltarem a jogar, tem também o episódio da seleção em que o Edenilson foi para a seleção, depois que voltou não conseguiu ter a mesma apresentação nos jogos. Nós esperamos que o Inter consiga, nesses dias que faltam, treina nessa sexta-feira, no sábado, e só volta a jogar lá na segunda-feira, o Inter consiga uma vitória diante do Atlético Goianiense para encaminhar aí para a última rodada contra o Bragantino para conseguir essa vaga à Libertadores. Isso é o que toda a torcida do Internacional espera. Bem como também um possível retorno do Abel Braga como substituto do Diego Aguirre. Quem será o novo técnico do Internacional? Juan Pablo Vojvoda, Eduardo Cudê
ou o técnico Abel Braga? É uma boa incógnita, é algo que os colorados estão pensando muito. Ou numa continuidade do uruguaio Diego Aguirre, também há essa possibilidade. Muito bem, Leandro, o Ipiranga se prepare cada vez mais a lista dos nomes que saem, que entram, e agora com mais intensidade com o executivo de futebol, Farney Coelho, que já está em Erechim, pensando e arquitetando com cautela, mas também com pressa, de forma intensa, quem serão os novos reforços do Ipiranga para a temporada 2022. Com uma lista de nomes que começa a aumentar. Nós já tivemos a confirmação da saída de jogadores importantíssimos como o David, o Quirino, bem como também o Muriel, o Jonathan, e também agora o Diogo Sodré permanece, com o Marcão, que está de volta, e o Alain, que é goleiro, deve ficar para a temporada 2022. Então, reiterando a lista, David, Quirino, Clayton, Feijão, Léo Canu, Jonathan, Muriel e o Mikael está com conversas com qualquer nova atualização do volante Mikael. Nós com certeza vamos trazer a informação. É o Ipiranga que está numa força-tarefa. O Luizinho Vieira, que deve chegar no final dessa semana, no final de semana, imagino que já deva estar em Erechim, e o Farney Coelho, novo executivo de futebol canarinho, para montar o Ipiranga até a metade do mês de dezembro, porque já no final do mês de janeiro já tem compromisso no Colosso da Lagoa, lá no dia 26, próximo disso, contra o São Luís, pelo Gauchão. Vamos ver o Ipiranga que se prepara para a temporada 2022. O início dos trabalhos do Ipiranga, com o elenco já montado, está previsto para a metade de dezembro, já que a equipe tem compromisso marcado para o final de janeiro, dia 26, pelo Gauchão. O novo treinador, Luizinho Vieira, e o executivo de futebol, Farney Coelho da Conceição, serão os responsáveis por comandar essa nova equipe. O clube já confirmou que alguns nomes do time deste ano não ficarão em Erechim. É o caso do centroavante Quirino, do meia Clayton e do zagueiro Léo Canu, que executaram um papel importante na campanha com o ex-técnico Júnior Rocha. Estão de saída também o goleiro David e o lateral Feijão, que não farão mais parte do plantel, como Dija Baiano e Salazar. Para reforçar o elenco, o clube deve contar com a manutenção do goleiro Alan Rodrigo de Araújo. Na quarta-feira, dia 1º, a direção anunciou o retorno do zagueiro Marcos Geraldino dos Santos, o Marcão, que volta ao Colosso da Lagoa. O jogador de 25 anos vestiu a camisa do Ipiranga nas temporadas de 2018 e 2019, além de ter passagens por São Bento, São José e o Cova Piedade de Portugal. Muito bem, Leandro, o pessoal está em grande expectativa para o Ipiranga no ano que vem, tentando repetir os feitos dessa temporada, chegar no topo do estadual, no topo do Campeonato Brasileiro Série C, mas também o pessoal está com uma grande expectativa, porque na semana que vem o Erechim Rally Brasil acontece aqui em Erechim, claro, no dia 10, 11 e 12. O final de semana vai ser bastante movimentado aqui na capital da amizade, o Rally. Dessa vez terá alguns pontos específicos para que o público consiga acompanhar esse rally válido pelo Campeonato Gaúcho Brasileiro. Uma vistoria técnica realizada pelos órgãos de segurança que integram o Comitê de Segurança do Rally de Erechim definiram nesta quarta-feira que apenas alguns pontos dos trechos por onde a corrida irão passar poderão ter acesso do público. Os pontos serão identificados e divulgados até a próxima quarta-feira, dia 8. Serão 2 pontos para a prova no sábado, dia 11, e outros 2 pontos para o domingo, dia 12. O coordenador técnico do Rally, Dirceu Cabral, explica que os demais pontos não estarão liberados para o acesso ao público, pois muitos agricultores por onde o Rally irá passar estão plantando nessa época do ano. Portanto, é importante que as pessoas se posicionem em um local definido. Um carro de segurança fará o reconhecimento das especiais no dia da corrida antes da largada. Se detectada a presença de público fora dos pontos indicados, primeiro será feita uma orientação para que a pessoa procure novos pontos possíveis. Não havendo atendimento, o trecho especial poderá ser cancelado pela direção de prova. O Rally de Erechim acontece entre os dias 11 e 12, valendo pontuação para os campeonatos brasileiro e gaúcho de Rally Velocidade. Muito bem, Leandro. Nós voltamos a conversar sobre Rally no Virando o Jogo às 17 horas. Claro, para falar muito também sobre essa sequência dura de 2 jogos do Grêmio e Ipiranga, com certeza. Um abraço para ti, boa sexta-feira para todo mundo e ótimo final de semana a todos.